nessa noite. Quem aqui, qual de vocês já se sentiu perdido, perdida sobre quem realmente você é? Quero fazer essa pergunta para você. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós estamos rotulados. Muitas vezes nós recebemos rótulos e aquilo a gente traz para a nossa identidade. Mas eu quero dizer para você que essa não é a nossa identidade. Nós vemos na psicanálise, nós entendemos que a identidade ela se forma a partir de 3 dimensões principais, que é o nosso inconsciente, que são as nossas memórias, os nossos traumas, os nossos desejos, e que eles nos influenciam todos os dias. Depois nós vemos que sobre o outro, que é como os outros nos veem, como as pessoas nos veem. E isso forma também a nossa identidade. E também o nosso eu verdadeiro, que é aquilo que está além do nosso papel. Às vezes a gente fala assim, quem você é? E às vezes a gente não sabe responder essa pergunta. Porque daí nós vamos falar assim, e agora? Quem eu sou? Para que eu estou nesse mundo, né? Então nós vemos que quando nós entendemos a nossa verdadeira identidade e o nosso propósito, nós vivemos melhor. Porque às vezes nós ouvimos muitas coisas desde lá da infância. Isso nós vem carregando conosco. E quando chega um certo momento da nossa vida, fala, meu Deus, eu não sei, aquela crise dentro de nós, e aí a gente não consegue entender. E agora? Para que eu estou nesse mundo? Qual é o meu propósito? Não é? Nós fazemos tantas coisas, nós somos mães, nós somos esposas, nós somos mulheres, não é? E a palavra do Senhor diz lá em Provérbios 31, mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede de rubins. Mas eu quero mostrar hoje que muitas de nós não entendemos a nossa verdadeira identidade, não entendemos a nossa verdadeira personalidade, não conhecemos, e aí tudo que acontece conosco começa a nos moldar. Aí você vai dizer assim, eu sou muito preocupada, eu sou muito atarefada, mas você nunca consegue ver quem realmente está dentro, o que está dentro de você. Pode passar, meu irmão, fazendo um favor? Então nós vamos hoje entender, reconhecer a nossa verdadeira identidade e o nosso propósito. E como aqui nós estamos recheados, olha que bênção, os nossos irmãos também estão no nosso meio, isso é muito bom, porque quando nós reconhecemos esse valor, nós honramos, viu? E isso é muito bom. Quero agradecer os irmãos que estão no culto de mulheres, porque às vezes fala culto de mulheres, mas só vem as irmãs, né? E aí hoje os nossos irmãos estão aqui presenteando as irmãs com a sua presença, e nós ficamos felizes com isso. Então nós vemos que a nossa identidade, ela está baseada em verdades ou distorções. Irmãos, eu quero parar aqui para me dizer algo para as irmãs. Tem momentos na nossa vida em que nós passamos por várias coisas que nos ferem. Tem momentos na nossa vida que nós passamos por vários traumas que nos perseguem. E aí você vai dizer, mas esse negócio de lá da infância, né? Não, hoje eu tenho que viver hoje, mas tem coisas que você não sabia, mas tem palavras que lançaram sobre você, e você traz isso na sua mente até hoje. Até hoje você diz, sabe o quê? Eu não sou capaz, eu não posso fazer isso, eu não sou inteligente. Eu quero dizer para você que chegou um certo momento da minha vida em que eu tive esse momento de não entender qual era a minha identidade, a minha real identidade. Porque quando ainda é criança, as pessoas falam, é porque você não tem valor, é porque você, para com isso, não vai dar nada, para com esse negócio de estudar, para com esse negócio de querer ser alguém, isso daí é só para fulano, isso aí é só para ele que estuda, que faz, você não é capaz. E nós ouvimos isso, e isso nos trava, e nós não conseguimos um bom emprego, nós não conseguimos
conseguimos boas amizades, nós nos envolvemos em relacionamentos que é muito abusivo, relacionamentos que nós não conseguimos sair. Por quê? Porque isso vem trazendo e moldando os nossos pensamentos. A palavra do Senhor vai nos dizer em Provérbios que aquilo como o homem, assim como o homem pensa, assim ele é. Então, às vezes, esses pensamentos vêm nos moldando, trazendo isso todas as vezes. Aí você fala, lembra lá de uma palavra que o avô disse, que a avó disse, que o pai falou, que a mãe falou. Quer ver uma coisa? Quero trazer um testemunho para você nesse momento, para você se identificar e entender. Quando eu ainda criança, tinha muito complexo com o meu cabelo. Eu tinha muito complexo com o meu cabelo, sabe por quê? Porque sempre falavam para mim que eu tinha uma testona, que o meu cabelo era duro, que o meu cabelo não dava, porque antes cachos não estava na moda, hoje está na moda. Mas antes não, antes era cabelo duro, antes não dava para pentear, mantinha somente amarrado. E essas foram palavras que foram me moldando. E sabe o que acontecia? Eu não gostava de olhar no espelho, porque eu falava assim, nossa, eu vou pentear e sair pronto. Mas eu achava que isso não tinha nada. E às vezes eu até brincava para esconder uma dor que eu sentia. Porque às vezes eu falava assim, olha, o meu cabelo não dá. Eu tentava alisar, tentava deixar ele liso. Por quê? Porque eu queria ser como os outros queriam que eu liso. Fazia assim. E o meu só amarradinho, só amarrado. E eu falava, meu Deus. E isso foi trazendo em mim. Até que chegou um certo dia, eu começava a alisar. Tinha várias maneiras de tentar alisar e não dava nada. Eu até brincava para esconder essa dor. E sabe o que eu dizia? Meu cabelo parece um capacete na frente que fica armado, não fica legal. Mas por quê? Porque falaram isso para mim. E eu vim crescendo desse jeito. Aí chegou um certo dia, eu estava para conhecer, fui me encontrar com meu esposo hoje, mas eu fui me encontrar com ele e até eu brinquei com ele e falei assim, olha, eu estava de cabelo liso, falei assim, esse aqui não é meu cabelo verdadeiro. Eu até deu risada, estranhou e falou, como assim não é o seu cabelo? Eu falei assim, não, é porque o meu cabelo é cacheado. Você percebe que aquilo que eu tinha complexo, eu precisava trazer naquele momento para ele? Não, mas eu tinha que falar, era uma dor que eu carregava dentro de mim. Era algo que eu carregava no meu interior. Aí eu dizia assim, não, mas eu tenho muita testa, tenho testão, irmãos. Isso é não aceitar, isso era o que as pessoas diziam pra mim, e falavam isso pra mim. Não amarra seu cabelo desse jeito, que você tem uma testa grande. Menina, vem cá, deixa eu fazer uma trança. E tudo isso fazia com que eu fosse crescendo e me sentindo, sabe o quê? Inferior. Sabe o que acontecia? Eu tinha complexo de inferioridade. Você está vendo como é interessante quando nós descobrimos as raízes que nos ferem? Porque nós trazemos coisas de lá de trás. Nós trazemos coisas que nos afetam hoje. Aí você não entende porque você não consegue evoluir. Aí você não entende porque você não consegue se ajustar. Aí você não entende porque você não consegue parar numa igreja. Porque você não consegue se firmar numa igreja. Por quê? Porque às vezes são coisas que foram faladas sobre você e que você trouxe como uma verdade. Porque o nosso cérebro, ele registra tudo isso. Ele registra. Então nós aprendemos que nós temos três coisas: o inconsciente, o outro e o meu verdadeiro. Agora nós vamos descobrir qual é o meu verdadeiro. Abre comigo, por gentileza, a sua Bíblia em Salmo 139. Salmo 139. Olha como vai nos dizer. Aleluia. Como é interessante, não é? Quando eu comecei a estudar, eu falei assim, Senhor, eu tinha muita sede de querer saber por que eu me sentia inferior. Por que eu ficava assim, pensando, meu Deus, eu não consigo ser diferente. Eu achava
maravilhoso fui feito, maravilhosas são as suas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Então nessa noite você vai sair daqui entendendo a sua verdadeira identidade. Nós precisamos compreender a nossa identidade. Nós precisamos, então nós já entendemos como é o inconsciente, o outro e o eu verdadeiro. Pode passar, meu irmão? Isso é quem sou. Por isso que lá no início eu disse, eu me chamo Ellen Damares, sou mãe, tenho 5 filhos, sou casada, estou estudando. Porque às vezes a gente não sabe quem nós somos. Eu nem sabia, irmãos, eu nem gostava muito de falar, sabe o quê? O meu nome. Por quê? Porque eu não me valorizava o suficiente. Quando as pessoas falavam, sabe como que era? Que a gente sempre vai se conhecendo pelo apelido, né? E o meu apelido na minha família, Cardoso, ela é minha. Só que não é que as pessoas chamavam eu de Ellen, mas eu não me via assim que o meu nome tinha alguma coisa. Mas eu nunca usei tanto meu nome igual eu uso hoje. Ellen Damares. E o meu nome é lindo. E eu glorifico a Deus por isso. Então nessa noite eu quero fazer você entender, meu querido, pela graça do Espírito Santo. Entenda que você tem valor, que você é precioso. Aleluia. Quem está aqui já olhou no espelho e falou assim, eu não gosto disso de mim. Eu não gosto desse nariz. Eu não gosto dessa sobrancelha. Ai, eu não gosto disso, eu não gosto daquilo. E aí aquilo te frustra. E aí você vai buscar a raiz disso. É porque já falaram isso para você. Então nós vamos adiantando mais um pouquinho, que diz assim, na palavra do Senhor nós vemos então que nós somos maravilhosos, nós somos feitos obras-primas. Em Gênesis 1:27 diz que o Senhor criou o homem e criou a mulher. Então nós entendemos que a nossa verdadeira identidade é filha, é filho, é amado e escolhido por Deus. Aleluia! Então quando nós pegamos isso da nossa identidade, essas crenças, nosso cérebro então registra isso como uma verdade. Por isso que eu quero dizer para você, pense coisas boas. Tem pessoas que têm muita dificuldade de pensar coisas positivas. Tem muita dificuldade de pensar no céu, pensar nas coisas que são de cima. Tem pessoas que têm dificuldade porque não tem um bom relacionamento com o seu pai, com sua mãe, e tem dificuldade de ter um bom relacionamento com o Senhor. Mas por que eu não consigo ficar firme na presença do Senhor? É porque eu não tive um bom relacionamento com o meu pai. E por eu não ter um bom relacionamento com o meu pai, eu não consigo ter um bom relacionamento com Deus. Aí é onde eu ando o quê? Frustrado. Aí é onde eu ando deprimido. E é onde as coisas vai absorvendo, e aí a gente vai chegando num ponto que a gente não se entende, não se compreende mais, não é? Então nós vamos mais um pouquinho aqui, nós vamos entrar agora sobre o nosso propósito. Eu já acabei falando, adiantando, como é nossa identidade, que lá também em Efésios 2:10 diz assim, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. É maravilhoso a Bíblia, não é, irmãos? A palavra de Deus é tão maravilhosa que nos faz entender tantas coisas da nossa vida. Na Bíblia tem na palavra de Deus tem como ser mãe, na palavra de Deus tem como ser esposa, na palavra de Deus tem tantas coisas boas, e quando nós mergulhamos nela, nós não somos enganados pelo inimigo. Nós não somos enganados, porque quando nós mergulhamos nela, nós aprendemos que nós somos feitura do Senhor. Aleluia! Então nós vamos ver aqui, nós vamos entrar agora sobre o nosso propósito. A identidade responde quem sou. O propósito responde para que eu fui criado. É interessante, não é? Você entendeu o que é identidade nessa noite? Fala uma vez, você entendeu? Você hoje vai sair daqui com a sua identidade firmado em Cristo. Você não é qualquer coisa, você não é qualquer um, você é feitura maravilhosa do Senhor. Ele te criou e te formou. Você quer saber de uma coisa? Nas nossas digitais, ninguém tem a digital igual a tua, meu querido. Ninguém tem a digital igual a tua.
buscando na palavra. Aí um certo dia Deus me permitiu que eu pegasse o Covid-19, tive as crianças e o Covid caiu todo no meu cabelo. Meu cabelo ficou bem pouquinho aqui. E por ele ter caído, eu olhava no espelho, eu sentia, doía, chorava. E às vezes até o meu esposo dizia para mim assim: calma, os cabelos mais bonitos vai chegar depois, tenha calma, vai passar essa fase, porque Deus permitiu. Sabe por quê? Eu precisava entender qual era a minha verdadeira identidade. Hoje eu entendo, quando eu estava estudando essa palavra, eu entendi o porquê que eu tive que passar pelo que eu passei. Então não tenha as experiências da sua vida, da sua história, como algo qualquer. Valorize a sua história. Valorize a sua história. Eu quero dizer para você, quando nós construímos uma casa, ninguém está vendo o concreto. Ninguém consegue ver a base. Ninguém consegue ver a estrutura. Só vê o pronto. Mas quem está na obra está enxergando tudo. Então nosso Deus enxerga você. O nosso Senhor conhece você. A palavra do Senhor diz que Ele sabe quantos fios tem na sua cabeça. Ele conhece quem você é. Desde o ventre Ele conhece você. E às vezes você, por ter uma história triste, talvez uma história não bonita, talvez uma história difícil de ser contada, você até esconde. E aí você vem agindo como um adulto que às vezes pode ter por muitas pessoas que não se importam em viver, não tem maturidade, não tem identidade. Pode ver as pessoas olhar para você e te discriminar, mas aí você não pode se ver assim. Você hoje precisa usar as lentes de Cristo para entender que você é nova criatura no Senhor. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. E hoje nós vamos entender também qual é o nosso propósito. Vou virar aqui a minha câmera para não me perder. Irmãos, o nosso verdadeiro propósito, ele não está fora, ele está dentro de nós. O nosso verdadeiro propósito, quando nós olhamos para nossas habilidades, nossas experiências, nossas paixões, nós encontramos pistas do que fomos chamados para fazer. Na Bíblia nós vemos pessoas que foram criadas com dons específicos. E nós não estamos aqui por uma casa. Olha que bonito, né? Então nós vamos saber que na palavra do Senhor vai nos dizer assim, ó: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Esse é o propósito de Deus. Ele conhece os planos. Ele tem planos na minha e na tua vida. Ele tem planos na minha e na tua vida. Por isso não se despreze, não se desvalorize, não ache que você não vai conseguir, que você não vai vencer, que tudo isso... não, eu só estou vivendo dia após dia. Já viu aquelas pessoas que não têm um propósito e elas dizem assim: eu estou vivendo todos os dias, é só mais um dia e está tudo bem. Não é. Você só está dando desculpa para as suas dores. Você só está dando desculpa para não enfrentar aquilo que está realmente no seu interior. Então o nosso propósito é muito maravilhoso diante do Senhor. Quando nós entendemos o nosso propósito, lá no Provérbios 16:9 diz assim: o coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Olha que maravilha! O coração do homem planeja o seu caminho. Quantas vezes nós planejamos o dia de amanhã, né? Nós planejamos, mas somente o Senhor conhece o nosso propósito. A Bíblia diz em Romanos capítulo 8:28: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Aí hoje eu quero dizer para você: tem aquelas irmãs que estão em casa e elas vão dizer assim: nossa, eu só fico em casa, eu não trabalho fora, eu não tenho valor nenhum, eu não faço nada. Olha lá, ó, fulano trabalhando, aí começa a se comparar. Fulano tem isso, olha a vida dela.
comida, e leva filho para a escola, leva filho. E todo mundo crescendo, e eu aqui, eu já ouvi muito. Dentro da minha família, eu já ouvi muito falarem assim. Falar, eu não faço, assim, eu nem saio, não foi algo, decolando e eu aqui parada. Mas o que você tem feito lá dentro do seu lar, é como diz a palavra lá em Provérbios 31, os seus filhos a louvam, o seu esposo a elogia e louva. Você está vendo, você percebe o valor que você tem, você percebe o grande valor, porque, minha querida, fica lá um dia sem lavar uma louça, fica lá um dia sem limpar sua casa, todo mundo vai perceber. Por quê? Porque está faltando uma mulher, um homem de Deus, uma dona de casa, uma pessoa madura, uma pessoa saudável. Eu vejo às vezes quando nós estamos com uma crise dentro de nós, do nosso interior, às vezes a gente está lá estressado, agitado, ansioso, com tanta coisa, a gente para de agradecer e começa a reclamar. Para de agradecer e começa a reclamar. Aí é onde que vai acontecer? Não vai sair do lugar, minha querida. Você não vai sair do lugar. Agora, quando você começa a gratidão, se você soubesse o valor que tem a gratidão, tanto na palavra quanto para o nosso bem-estar físico. Se você soubesse o valor da gratidão, você sai daqui hoje sendo grato. Você sai daqui hoje sendo grata por causa desse valor. Você não foi comprado por qualquer coisa, não. Você foi comprado por um bom preço. O nosso Senhor Jesus nos comprou, nos amou e cuida de mim e de você todo dia. Todo dia. Aleluia. Eu quero que você faça uma pergunta. Pode passar a pergunta. O que me move? Onde posso servir e gerar algum impacto, alguma coisa? Primeiro eu vou te dar uma dica. Lá na sua casa você já gerou um grande impacto. Oh, aleluia! Quais são os dons que Deus colocou em mim? Irmãos, se você descobrir quais são os dons, se você descobrir quais são os dons que Deus colocou em você, aleluia, comece a refletir hoje dentro de você agora e fala: que dom eu tenho? É para orar, é para interceder, é para ajudar alguém, é para fazer o quê? Eu preciso ter algo que me move, porque às vezes nós estamos tão egocêntricas, que às vezes a gente não para ver o que o outro necessita, o que o outro precisa, porque nós queremos olhar só para nós, nós queremos ver só o que está em nós, mas talvez alguém dentro do seu lar precisa de você e você não consegue perceber. Por quê? Porque só reclama, porque só murmura, porque só questiona. Hoje Deus está convidando você a parar de questionar e dar glória só por ter acordado, levantado da cama. Aleluia! Só por você ter levantado da sua cama hoje, já começa a dar glória. Aleluia! Queridos, a nossa identidade não é o que fizeram comigo. A nossa identidade não pode estar baseada no que fizeram comigo. Ela tem que estar baseada no meu propósito. Qual é o meu propósito? Quando eu entendi o meu propósito, eu já fiquei perdida, viu, irmãos? Porque às vezes a gente fica, sabe, dependente emocional. Nós ficamos muito dependentes. Vou contar para vocês algo rapidinho para nós finalizarmos. Eu era muito dependente. E às vezes, por causa de ser tão dependente, quando os outros falavam assim: ai, Ellen, o que você tem algum plano para a sua vida? O que você quer fazer? Ellen, você tem alguma coisa para você? O que você quer fazer? Os meus projetos eram o que o meu esposo decidia. Os meus sonhos eram o que ele sonhava. Para mim era assim. Para mim tinha que ser como que ele falava: o que ele fazia, Senhor? Dirige os passos dele e eu estou indo. Eu não tinha nenhum propósito para mim, porque eu era muito dependente emocional. Mas essa dependência estava fazendo tanto mal para mim quanto para ele, porque eu ficava tão dependente dele, e aquilo sufocava. Eu
dependia dele para estar feliz. Eu dependia dele se ele falasse alguma coisa que me magoasse. Meu Deus, acabava o dia para mim. Porque a minha felicidade dependia do que ele falava. Quando eu entendi que a minha felicidade depende do Senhor e que eu sou filha de Deus, eu tenho um propósito na minha vida e o Senhor me mostrou esse propósito, pronto. O lar flui, a casa flui, as coisas fluem, as finanças, a vida espiritual, ela flui. Porque quando nós somos dependentes emocionais, nós ficamos muito depressivos, angustiados, e nós precisamos entender que o Senhor cuida de mim e cuida de você. Aí quando eu comecei a entender isso, sabe o que eu comecei a fazer? Ele sempre falava para mim, você precisa estudar alguma coisa. Eu ficava muito brava. E eu falava assim, mas eu não vejo o que eu quero fazer, eu não sei. Aí o Senhor foi me direcionando. O Senhor foi me direcionando, e conforme Deus foi me direcionando, as coisas começaram a chegar onde Deus queria me usar. As coisas começaram a chegar e as coisas começaram a acontecer. Chegaram pessoas que gostavam de ouvir aconselhamentos, pessoas que precisavam de conselhos, pessoas que precisavam de uma oração, pessoas que precisavam. Então eu percebi, entendi qual era o meu propósito. Aí sabe o que eu comecei a fazer? Orar pelo meu propósito. Aí eu comecei a orar pelo meu propósito. Aí eu comecei a entender o que Deus queria comigo e comecei a buscar conhecimento. Comecei a buscar conhecimento tanto na palavra como nos outros estudos, e comecei a buscar conhecimento. E aí Deus foi clareando a minha mente. A palavra do Senhor foi me moldando, foi me moldando. Hoje, se você perguntar para mim o que é que eu quero ser, eu tenho na ponta da língua para falar para você o que eu quero. Por quê? Porque hoje eu entendi para que o Senhor me chamou. Hoje eu entendi o porquê o Senhor me fez, o porquê que eu fui criada. Eu não sou um acaso, aconteceu, foi um acidente. Você sabia que desde quando a criança está dentro do nosso ventre, ela já sente, ela já tem algo, ela já está ouvindo, ela já está trazendo para a vida dela, registrando. Sabe quando você começa a pegar o áudio do WhatsApp e começa a gravar? Seja o que for que está falando, irmão, o áudio já começa a gravar. A vida de uma criança no ventre ali já começou a gravar as coisas. Então ela ouve quando ela é rejeitada, ela sente quando ela é abandonada, quando ela não é querida, ela sente tudo isso. E talvez nós carregamos essas feridas dentro de nós e não tratamos, porque daí então nós começamos a desprezar e achar que é normal viver assim. Não é. Se você está vendo a sua vida, se você está vendo a sua vida parada, se você está vendo a sua vida na mesmice, minha querida, meu querido, vai dobrar o joelho e vai falar com o Senhor, porque Ele quer mostrar o teu propósito. Aleluia! Ele quer mostrar para você que você tem um valor e você tem uma missão de Deus na tua vida. Viu? Você tem um valor e você tem uma missão de Deus na tua vida. Por isso eu quero dizer essa noite para você: não despreze a sua história, porque você não é qualquer coisa, você não é qualquer um, você tem um grande valor, você é especial para o Senhor Jesus Cristo. Irmãos, você sabe a dimensão que é isso? Você já viu aquelas pessoas que
comigo, mas no que Deus diz sobre mim. Meu propósito não está no que os outros esperam, mas na missão que Deus me confiou. Você tem valor, você tem propósito, você não está aqui por um acaso, amém? Deus em Cristo abençoe, Deus abençoe o pastor, Deus abençoe